hoje nós vamos falar de combate ou embate de armas no Beyond the Wall e outras aventuras. Sim, cada vez mais eu tô me soltando aqui pra fazer umas coisas loucas pra vocês. Porém, o mais importante de hoje é a gente falar realmente como funciona o combate em Beyond the Wall para você pegar aí o PDF que já tá na sua mão para você começar a jogar com seus colegas, com seus amigos. A parte boa é que é muito fácil, por isso, nesse vídeo eu vou falar sobre combate e outras coisas, combinado? Então bora lá! Bom, eu trouxe aqui a ficha de um personagem, criei o tal de William Exemplo. Eu usei aqui o guia do Ladino, Jovem Mateiro, então se você quiser, já tá dentro do seu PDF, é só você usar e fazer igual, combinado? A gente colocou aqui os atributos, seus modificadores na lateral, coloquei desse jeito para ficar mais fácil para a gente entender. As jogadas de salvamento, eu ganhei uma espada mágica, eu coloquei ela mais 2 aqui só por efeito, para você conhecer como que é uma espada mágica, tá bom? E como que ela vai funcionar aqui, dentro da nossa ficha, dentro do nosso ataque, que a gente vai fazer um ataque com ela. E eu quero trazer para você aqui algumas contas legais, né? Então, como Ladino, eu tenho um bônus base de ataque mais 0. Então você vai ver na ficha que tem um bônus de ataque mais 0. Fechou? A minha iniciativa deu muito bom, tá? Deu mais 6. Por que deu mais 6, Marco? Eu tenho 1 do meu nível. Então quando a gente vai subindo de nível, a nossa iniciativa vai mudando também. A gente vai ficando mais rápido, mais esperto na vida. A gente tem um 2, porque Ladino tem mais 2. E eu tenho mais 3, que é o meu modificador de destreza. Você percebe que eu deixei até aqui já escritinho aqui para você saber copiar, ver como que funciona, tá? Eu gosto de deixar assim bem didático para você. Fechou? Então no total eu tenho uma iniciativa mais 6. Vamos começar a falar sobre iniciativa antes do combate em si. A iniciativa, ela vai declarar quem age primeiro, ou seja, eu tive um melhor reflexo, eu fiz alguma coisa mais ágil do que as outras pessoas, então isso me dá certas vantagens na vida, concorda? Então eu consigo ter isso daqui. O jogo fala que a gente tem as iniciativas fixas, então ele dá uma recomendação que eu achei até interessante, que é, depois que a gente montou as guias, fazer todo mundo sentar por ordem de iniciativa, mas por gestão do mestre. Eu particularmente faço gestão pelo papel, então cada um senta onde quiser. Mas se você quiser achar essa ideia legal, vale a pena experimentar, pode dar bem bacana para você também, fechou? Então esse Ladino seria provavelmente uma das primeiras pessoas a atacar, combinado? Então vou continuar. Quem mais que é importante aqui? A CA do meu Ladino deu 15, então a gente tem 10, né, que é a parte básica, mais 3 do modificador de destreza. Mas pô, Marco, por que coloca o modificador de destreza na classe de armadura? Cara, porque você é rápido, não é uma pessoa rápida, é difícil de acertar, tem percepção, então vem aquela flash e você, opa, passo reto. Então não é só a armadura, né? A classe de armadura aqui ele tá falando de todo um contexto, que é da roupa, a sua agilidade mental e física para conseguir fazer as coisas. E mais 2, por quê? Porque dentro do meu pacote aqui, eu ganhei um corcelete de couro que me dá mais 2 de CA, tá? É super importante você entender como que você faz as suas anotações, fechou? Aí nós temos o ponto de fortuna, que ele é importante, eu vou falar para vocês, na verdade ele não é fortuna, ele já foi ajustado, eu tô com a ficha antiga aqui, é um ponto de sorte, fechou? É o ponto de sorte, o Ladino começa com 5, enquanto o Guerreiro e Mago começa com 3, e o ponto de vida que é 8. Perceba que o ponto de vida é baixo, ou seja, dá para fazer o estrago rápido aqui, tá bom? Conforme a gente vai upando, isso é importante. Quando a gente sobe de nível, a gente rola o ponto de dado, tá? No caso do Ladino é um D8, então subir de nível, a única coisa que eu vou mudar na minha ficha é o ponto de vida. Eu vou rolar mais um D8 ali, combinado? Fechou? Então, bora lá. Como que a gente vai fazer esse ataque, né? Depois eu vou falar de outras coisas aqui. E eu vou pegar aqui o que eu já usei na outra mesa, tá? Vou pegar os monstros sugeridos e a gente vai pegar aqui o lobo como exemplo, tá bom? Então a gente vai usar o lobo, que eu já usei em outro vídeo com você e eu já usei na mesa. E bora lá. O que a gente vai fazer? Olha que mecânica simples. Eu vou rolar um D20, que você já conhece essa mecânica. Tirei 5, certo? E eu vou ver qual é o meu bônus de ataque, que é 0. Então, beleza, meu bônus de ataque é 0. E eu vou ver o meu modificador de atributo. Se eu for usar uma espada mágica, eu tenho mais 0, porque espada usa força, enquanto arco usa destreza. Então, lembra disso, né? À distância, você vai usar só destreza. Na força, você vai fazer o corpo a corpo. Mas, poxa, Marco, eu preciso lançar uma lança, né, por exemplo. Aí vai depender muito do mestre. Eu já usaria mais força do que destreza.
né? Mas aí vai depender de cada um aí fazer uma análise. Lembra que é mais importante você se divertir e valer a pena do que tá com as regras corretinhas, tá bom? Então, se a gente parar para pensar, e eu tenho, como é uma espada mágica que eu tenho mais 2 dela aqui. Se a gente vê que o meu arco curto, eu não tenho nenhuma bonificação de acerto dele. Ele é neutro, natural, certo? E aí eu também não tenho mais nenhum bônus de ataque, mas eu tenho mais 3 no meu modificador de atributo. Então eu teria 3 danos de acerto. Eu tirei 5, certo? 5 mais 2 dá 7. Não acertei, porque a CA é o que a gente vai comparar. A CA do lobo é 13, o seu é 7 e o cara é 13, eu não vou acertar, tá bom? Em nenhuma das duas armas, inclusive. Vem aqui, rodei. Vamos achar um outro número. Agora eu vou achar mesmo um outro número para você. 10. Combinado? Acertei 10. 10. Se eu tivesse rolado 10 e o meu... Vamos tirar isso daqui. Se a gente tivesse rolado 10 e eu tivesse usado a espada mágica, eu tinha tirado 12. 12 acerta uma CA de 13? Não acerta. Porém, se eu tivesse com um arco curto, numa distância boa, né, não é uma distância que tem penalidade, um arco curto dá mais ou menos uns 45 metros, enquanto um arco longo dá 180 metros, e um arqueiro pode rodar o dobro, e só que com penalidade de -2, tá bom? Lembra disso, tá? Tem uma penalidade de -2 pela distância, que é maior do que o arco consegue alcançar. Se eu tivesse aqui tirado 10 com 3, bate a CA de 13, então eu acerto. Então o acerto é quando você iguala a CA ou supera. Simples assim. Beleza, Marco, e agora? O que a gente faz? Agora a gente vem, pega um D6, porque minha arma são D6, tá? Um arco curto é um D6 e uma espada mágica é um D6. Vou jogar aqui, ó, a tabela para vocês verem como que fica. Cada arma parecida tem o mesmo nível de dano. Só porque o jogo é simples, cara. O jogo é divertido, ele é simples, tá bom? Então eu vou rodar aqui, ó. Rolei 2 no meu dado. Se eu estiver usando a espada mágica, eu vou acrescentar mais 2, porque minha espada mágica dá mais 2. Se eu tivesse no arco curto, eu só teria dado 2. Então seria 4 de dano na espada curta, na espada mágica, ou 2 de dano no arco. Simples assim. O que eu viria aqui? O lobinho tá com 9. Vamos dizer que eu usei o arco, né? Ele vai ficar com 7. Simples. E aí eu vou fazendo essa gestão num papel, numa coisinha que eu vou estar ali do outro lado. O lobo, por sua vez, ele também vai ter a mesma mecânica. Ele vai pegar, vai rolar um D20, ele vai tirar aqui 16, foi o que eu tirei, e ele tem mais um para acertar, ou seja, 17. E eu vou bater com a minha CA, que é 15, e ele vai me acertar. Quando ele me acertar, ele vai me dar 1 de 4 de dano, mais 1. Ou seja, eu vou pegar meu D4, tirei 2, mais 1. Na verdade, eu tomo 3 de pontos de dano. Sendo assim, eu não estou mais com 8, eu estou com 5 pontos de dano. Fechou? Simples assim, até que a vida de um dos dois chegue a 0, ou do grupo todo chegue a 0. Marco, quando o monstro chega a 0, ela morreu? Sim. Perfeito. Marco, quando a minha vida chega a 0, eu morri? Não. Pois é, quando você chega a 0, você fica inconsciente. Então assim, simples, você está inconsciente. Você morre verdadeiramente quando você bater -10. -10 você morreu, tá bom? Fechou. Aqui, ó. Até pus um símbolozinho aqui para você saber, ó. Quando chegar a -10, você morreu. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer algumas coisas nesse meio do caminho. A gente precisa tratar, se a gente chegar no 0, começar a chegar negativo, porque uma criatura pode continuar te atacando você no chão, você inconsciente, certo? Né? Mas às vezes você tá ali, tá querendo te destruir. Se o time inteiro cair, né? Se a gente tiver uma party kill, né? Total party kill, né? Todo mundo morreu, obviamente que a gente vai interpretar que todos os monstros te mataram até o final. Agora, se só você caiu e o monstro tá lá batendo em você, talvez ele ache sua carne gostosa, ele queira experimentar, ele queira sugar seu sangue, ou alguma coisa assim, né? Por exemplo, o lobo quer se alimentar de você, ele vai continuar te atacando e te mordendo, né? Ele vai te dando cada vez mais mordidas, fechou? Então, você vai continuar sangrando. Quando você baixa de 0, você está com sangramento e movimentos graves. E isso é importante porque eu já vou falar para você sobre cura. Curtiu até aqui? Simples, fácil. Se você já está acostumado com D&D, com essas coisas, é bem simples, na verdade, né? Mas para você que talvez seja um novato dentro do universo do RPG, aqui a gente resolve a nossa questão. Agora vamos falar sobre cura.
Sim, agora chegou o momento de a gente falar sobre cura. E o que que acontece? Cara, dentro de Beyond the Wall, a gente não cura tão fácil, tá? Ah, mas Marco, isso é um jogo que é feito pra você ficar trocando de personagem toda hora? Não, tá? Não é. Nem a ideia, né? Apesar de muitos OSRs terem essa troca constante, construção constante de personagens, cara, aqui a gente quer tentar manter esse personagem para ele evoluir. Já que ele foi todo construído, né, todo juntinho ali com os outros amigos, com as outras coisas, criar um novo personagem às vezes pode quebrar um pouquinho. Eu particularmente acho isso. Eu gosto que os personagens vão evoluindo, apesar de que nesse jogo a gente vai só até o nível 10, tá certo? Mas tem muito caminho para chegar até lá, tá? Muito caminho, muita coisa para evoluir, tá? Então, vamos falar de cura. Cura, ela não é simples. Olha só que interessante, se você dormir uma noite completa, você cura 1 ponto de vida. Se um personagem, amigo, com uma perícia tipo cura, herbalismo, for te ajudar, aí sim ele tem que ter essa perícia. Você consegue curar 2 pontos de vida, então você cura 2 pontos de vida por noite. Porém, se eu decidir descansar 24 horas, então eu vou ficar descansando e vou ficar dormindo, etc, por 24 horas, aí sim eu vou recuperar 2 pontos de vida, e se meu amigo me ajudou, 3 pontos de vida. Olha que interessante. Então se a gente ficar, vou tirar um dia ali para todo mundo se recuperar, e tiver um cara que consegue curar todo mundo, você consegue subir um pouco mais. Ou seja, seria a única forma. Se não, por exemplo, os 3 pontos de vida que o William perdeu, eu demoraria 3 dias para recuperar. E olha só, se você está no meio de uma floresta, se está dentro de uma caverna, se você está fora da cidade, se está fazendo alguma outra coisa, você estaria ferrado, tá bom? Marco, qual é a melhor forma? Volta para a aldeia, se der, né? Se eu conseguir voltar para a aldeia, e tenta ficar lá descansando, passa um tempo com os colegas ali, passa um tempo com os amigos. Fechou? Então a cura, ela não é tão simples assim, ela precisa que tenha gente ali para te ajudar. Inclusive, se você tiver com 0 de vida, em cada turno de combate, você perde 1 ponto de vida na hora que começa o turno de combate, ou seja, para ir até menos 10, ou seja, você tem 10 turnos, se você chegou a 0, você tem 10 turnos para se recuperar. Você tá com menos 2, você tem 8 turnos para se recuperar, então você tem que ficar bem ligado nisso. E você só consegue estancar se alguém com uma perícia específica, eu vou trazer as duas aqui, que o próprio livro traz, né, que é cura e herbalismo, mas você pode criar outras aí, pode falar de medicina, pode falar de outras coisas aí, porque o livro te dá as perícias, você que cria, você interpreta as perícias junto com seus jogadores e mestres, né? E mestre, né? Então, se ele tiver, ele consegue estancar e você volta aí pro 0 para você não ficar perdendo sangue o tempo todo. Mas aí eu já não recomendo que você entre em combate. A principal coisa que precisa fazer é recuperar. Nem que te deixe num espaço, numa caverna sozinho e a galera vai procurar o que te ajudar. Não sei o que você faria aí nesse momento, tá bom? E uma outra coisa que a gente vai falar é recuperação de ponto de sorte, porque o ponto de sorte a gente pode ajudar o nosso colega. O seu colega precisa fazer algum teste, alguma coisa, até mesmo um ataque, um ponto de sorte, você consegue gastar isso e ajudá-lo. A gente consegue enganar a morte, então você gasta, né? Então você pode ir gastando esse ponto para falar, opa, não morri ainda, tô testando minha sorte, não morri ainda, você tá seguindo aquela força de vontade final. Ou então você usa os pontos de sorte para rerolar um dado. Mas Marco, se eu descansar, eu consigo recuperar meu ponto de sorte? Você só vai recuperar seu ponto de sorte se você voltar e começar uma aventura nova, uma missão nova. Então, por exemplo, ou então a gente fechou. Fechamos aqui a missão bem no meio, né? Acabamos de entrar na caverna, tal. Galera, a gente se vê semana que vem, ou amanhã, ou daqui 15 dias. E aí sim a gente reseta os pontos de sorte. Então os pontos de sorte são resetados sempre pra galera começar a missão cheio, tá? Eu particularmente, se é a minha mesa, tá? A minha mesa é só quando é uma missão nova. Então a galera voltou pra aldeia, deu uma descansada, recuperou os pontos de sorte, tá? Eu sou um pouco mais chato com isso, porque senão vira um abuso de ponto de sorte também. Mas vou te dizer, os caras gastaram ponto de sorte na minha mesa muito rápido. Preciso rerolar pra fazer teste e não dava muito certo não, tá? Então, essa é a questão com os pontos de vida, cura e recuperação, né? Então, para curar não é tão simples e ponto de sorte só depois de uma missão. Fechou? Ficou claro isso para você? Por favor, coloca nos comentários se tá claro. Eu quero ver se eu tô conseguindo trazer clareza para você entender mais sobre esse jogo. Então agora vamos falar como a gente sobe de nível, né? Então a gente enfrentou vários monstros, teve vários desafios, ganhou pontos, né? Aí por várias coisas. Então a gente ganhou um ponto por matar o inimigo, a gente ganhou um ponto por conseguir, por exemplo, convencer o inimigo a não nos atacar,
por exemplo. Não é só de combate que a gente ganha ponto. A gente ganha ponto por outras coisas, a gente ganha ponto pela própria aventura. Aí vai depender de cada mestre, como cada mestre vai conduzir. Fechou? Inclusive, abaixo eu vou deixar um link para você, aqui na legenda, de um vídeo, ou aqui nesse card aqui, de um vídeo onde o mestre Ramon, ele explica como que ele faz esse sistema e você pode usar em Beyond the Wall também. Acho muito legal esse vídeo, beleza? Agora, o que acontece quando a gente sobe de nível? Acontecem duas coisas bases, tá? A primeira, a gente vai subir o ponto de vida nosso, então a gente vai ganhar o dado daquela classe. Então, por exemplo, o Ladino é D8, o Guerreiro é D10 e o Mago é D6, mais o nosso modificador de Constituição, fechou? Só que quando a gente sobe de nível, outras coisas acontecem. Por exemplo, a gente ganha, no segundo nível do Ladino, o +1 no bônus de ataque. Ou seja, a gente vai subir nosso bônus de ataque. Por quê? A gente entende que a gente ficou mais proficiente, a gente entende que a gente melhorou nossas qualidades e a gente consegue mais um ponto. E os salvamentos também mudam, tá? Então eles vão reduzindo esses números de acordo aí com uma tabela, que é essa tabela aqui que eu estou mostrando para vocês, fechou? Então, olha só que simples. Porém, o jogo te dá mais uma dica, tá? Ele fala assim, poxa, por que não a cada 5 níveis, então a gente tem, né, a gente tem vai até o 10, mas no nível 5 e no nível 10, a gente também não dá +1 em 2 atributos, 1 ou 2 atributos aí, dependendo do mestre, dependendo do jogador. Então, mais 2 atributos. Vamos dizer, cara, você ficou mais rápido, você ficou mais forte, né? Se o seu corpo tá melhor, né? Poxa, a gente vai aumentando, +1 de destreza, +1 de força, +1 de constituição, +1 de carisma, porque agora tô começando a negociar várias coisas, tô ficando melhor na lábia. Vai depender aí do que vai rolar. Às vezes o mestre deixa o jogador escolher, ou o próprio mestre fala, ó, você melhorou nisso e nisso, então aumenta esses atributos para você. E também o jogo recomenda que aos pouquinhos você também pode ir dando perícias. Vamos dizer que, por exemplo, o cara resolveu cozinhar um lobo, né, que ele matou no meio da floresta. Se ele cozinhar esse lobo no meio da floresta, o que significa? Se ele não tinha a habilidade de cozinhar, a gente pode dar uma perícia de cozinhar para ele depois no final da aventura, não pode? Ali no final da missão, alguma coisa assim. Ou então se o cara tinha de cozinhar, beleza, a gente não precisa dar, porque ele já sabe cozinhar, ele já sabia isso, mas talvez ele possa, em vez de ele ter batalhado, ele foi caçar esse lobo, caçar um porco, caçar um outro animal, e ele ganha, por exemplo, a perícia caça. Vai depender da sua criatividade, porque nesse jogo, como eu já disse, a perícia ela é abstrata, é uma interpretação de todos, fechou? Então eu quis trazer para você aqui o que acontece no combate, como a gente se cura, e também um pouco aí da experiência e do nível, que eu acho que provavelmente é uma dúvida que você tinha, e que também eu fico. Inclusive eu quero trazer mais um item, só para a gente finalizar, beleza? Esse item são as jogadas de salvamento. O que são as jogadas de salvamento? Às vezes a gente precisa fazer um teste contra alguma outra coisa. Por exemplo, veneno. Ah, tá vindo uma arma que tem um veneno. Poxa, eu preciso lidar com isso, né? Então, será que meu corpo aguenta isso? A gente vai fazer uma rolagem para entender. O sopro. O sopro significa que um dragão tá fazendo uma baforada, ou tá vindo alguma coisa muito forte em cima da gente, uma rajada de algum ataque de uma criatura, a gente usa o salvamento, o sopro. Poliformia. Alguém tá tentando mudar alguma coisa no teu corpo, você consegue resistir mais à poliformia. Magia. Às vezes você precisa se defender de algum truque, alguma magia, algum ritual, a gente usa magia. E alguns itens mágicos também, tanto no ataque, quanto na defesa, quanto no uso, eles pedem algumas coisas para você e você tem que rolar. Como que é a regra de rolagem? Rolou. Se eu tirar igual ou superior, eu passo. Simples assim. A ideia é que depois você vai evoluindo, então vou colocar uma tabela aqui para você, e nessa tabela você vai vendo que conforme a gente vai evoluindo, esses números vão baixando, ou seja, vão simplificando e aumentando nossas chances de sucesso desses salvamentos, beleza? Então é isso que eu queria trazer para você hoje. Espero que esse vídeo tenha contribuído com você. Espero que agora você já saiba como fazer o combate, fazer o teste de salvamento e você consiga lidar com o seu personagem, inclusive subir de nível em Beyond the Wall. Combinado? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!